2000 anos atrás, em uma colina empoeirada nos arredores de Jerusalém, um pequeno grupo de homens viu seu mestre, amigo e senhor ser elevado aos céus e desaparecer em uma nuvem. Enquanto olhavam atônitos, 2 anjos apareceram com uma promessa que se tornaria a esperança de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Atos 1:11. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Essa promessa, a segunda vinda de Cristo, não é um mero pós-fácil da história cristã. É o seu clímax. É o dia em que todas as injustiças serão corrigidas, todas as lágrimas serão enxugadas e todas as profecias se cumprirão. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre este dia? Quais são os sinais que o precedem? Como será a sua aparição? E o que acontecerá com as nações, com o Israel, com a igreja e com você? Estamos vivendo nos dias que antecedem este evento? Esta mensagem é para você, que olha para o caos do mundo, as guerras, as pestes, a confusão moral e se pergunta: até quando, Senhor? É para você que anseia por justiça, por um mundo onde o bem finalmente triunfe sobre o mal. A promessa da segunda vinda de Cristo não é um mero pós-fácil da história cristã. É o seu clímax. É o dia em que todas as injustiças serão corrigidas, todas as lágrimas serão enxugadas e todas as profecias se cumprirão. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre este dia? Quais são os sinais que o precedem? Como será a sua aparição? E o que acontecerá com as nações, com Israel, com a igreja e com você? Estamos vivendo nos dias que antecedem este evento? Esta mensagem é para você, que olha para o caos do mundo, as guerras, as pestes, a confusão moral e se pergunta: até quando, Senhor? É para você que anseia por justiça, por um mundo onde o bem finalmente triunfe sobre o mal. A promessa da segunda vinda de Cristo não é um mero pós-fácil da história cristã. É a única esperança que dá sentido à nossa realidade. É o lembrete de que nosso rei não abdicou do trono. Ele está apenas aguardando o momento certo para retornar e reclamar o que é seu. No final deste vídeo, vamos explorar a descrição mais detalhada do reino que Jesus estabelecerá na Terra. Um período de 1000 anos de paz e justiça. Vamos entender como a vida será neste reino e qual será o nosso papel nele. Fique comigo para vislumbrar o futuro que Deus prometeu para aqueles que o amam. Bem-vindo ao estudo sobre o evento mais profetizado de toda a Bíblia. Hoje, vamos traçar a jornada do retorno do nosso Rei. Dos sinais que vemos nos noticiários, a glória que encherá os céus. Não estamos aqui para especular datas, mas para entender as fases e nos preparar em santidade. Porque, como a Bíblia adverte, ele virá como um ladrão de noite para o mundo. Mas para nós, os filhos da luz, esse dia não deve nos surpreender. O mundo ordinário é a era em que vivemos agora, a era da igreja. Já se passaram 2 milênios desde a promessa. Para muitas gerações, a segunda vinda parecia uma realidade distante, uma doutrina teológica. É uma era de tensão. Já fomos salvos pela sua primeira vinda, mas ainda não fomos glorificados pela segunda. Vivemos em um mundo que, em grande parte, esqueceu ou zomba dessa promessa. O normal é viver como se ele não fosse voltar. Focar no aqui e agora, construir reinos terrenos e ignorar o reino celestial. A parábola das 10 virgens descreve perfeitamente este mundo ordinário. Todas as 10 tinham lâmpadas. Todas esperavam um noivo, mas 5 se tornaram negligentes. Tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. A longa espera tem o poder de nos tornar sonolentos espiritualmente. Você se sente vigilante e preparado? Ou sua lâmpada está com pouco azeite? Os israelitas no Egito viveram 400 anos de silêncio e escravidão após a promessa feita a Abraão. Para muitos, a promessa de uma terra prometida deve ter parecido um mito antigo. Mas Deus não havia esquecido. A longa espera era parte do seu plano. A nossa longa espera também é.
Na sua vida diária, você vive com a consciência e expectativa da volta de Cristo? Ou essa verdade se tornou apenas um conceito distante? A chamada para despertar deste sono é o cumprimento dos sinais que Jesus e os profetas nos deram. Não é um único sinal, mas uma convergência de eventos que funciona como as dores de parto de uma mulher, aumentando em frequência e intensidade. Jesus, em Mateus 24, nos dá a lista. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. A chamada é: olhai para cima. A profecia de Daniel sobre as 70 semanas nos dá o cronograma profético. A volta de Israel como nação em 1948 foi um super sinal, a figueira que começou a brotar. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, descreve o caráter dos homens nos últimos dias, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, uma perfeita retratação da nossa geração. A chamada de Deus não está em um sussurro, está nas manchetes dos jornais. Se você acredita que estamos vivendo nos tempos dos sinais e que devemos vigiar, comente: vigiando e orando. Assim como houve um chamado para vigiar, a Bíblia previu a recusa deste chamado. 2 Pedro 3, 3 e 4 descrevem a atitude dos últimos dias. Virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A recusa vem de duas formas: a zombaria do mundo e a apatia da igreja. O mundo zomba porque ama o pecado. A igreja se torna apática porque ama o conforto do mundo. A geração de Noé recusou o chamado. Enquanto ele construía a arca por 120 anos, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. A recusa deles não impediu o dilúvio, apenas garantiu que eles não estivessem preparados para ele. A recusa do mundo hoje não cancelará a volta de Cristo, apenas garantirá que ela os pegue como um ladrão. As 5 virgens nécias recusaram o chamado não verbalmente, mas por não se prepararem. Elas achavam que tinham tempo. A consequência foi a porta fechada e as palavras mais terríveis de Jesus: não vos conheço. A apatia é uma forma mortal de recusa. Eu era um cristão que acreditava na segunda vinda, mas isso não afetava em nada minha segunda-feira. Minha vida era sobre minhas ambições. Foi uma crise que me despertou para a urgência dos tempos. Percebi que estava vivendo como um dos zombadores, não pela boca, mas pelas minhas prioridades. Em meio à confusão e à zombaria, como podemos nos manter firmes e preparados? O encontro com o Mestre nesta jornada é a nossa relação com o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. João 6,16. É o Espírito que ilumina as Escrituras e nos dá discernimento para entender os tempos. O Mestre não nos deixou órfãos. Ele nos deixou seu Espírito como nosso guia e sua palavra profética como nosso mapa. Os profetas do Antigo Testamento, como Daniel e Isaías, não falavam por si mesmos. Pedro nos diz que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que inspirou a profecia é aquele que a revela a nós hoje. Nossa autoridade para entender o futuro não está em gurus da internet, mas no Espírito Santo falando através da palavra escrita. Os crentes de Berea foram elogiados porque examinavam cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles não aceitavam passivamente. Eles se encontravam com o Mestre na palavra. Para estar preparado para a segunda vinda, precisamos ser um povo de Bereia. Se a Bíblia é o seu mapa para o futuro e o Espírito Santo é o seu guia, siga este canal e comente: Guia-me, Senhor. A jornada da igreja na Terra cruza um limiar glorioso: o arrebatamento. Conforme 1 Tessalonicenses 4, a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Para a igreja é o cruzar do limiar da mortalidade para a imortalidade. Mas para o mundo que fica para trás, este evento cruza o limiar para o período mais sombrio da história humana: a grande tribulação, o tempo da angústia de Jacó.
O sal da terra é removido e o mundo é entregue a um governo mundial liderado pelo anticristo. Noé entrando na arca e Deus fechando a porta por fora é a imagem perfeita deste momento. Para os de dentro, segurança e salvação. Para os de fora, o início do juízo inevitável. O arrebatamento é a porta da arca se fechando para a nossa era. Os anjos tiveram que literalmente puxar Ló e sua família para fora de Sodoma antes que o juízo caísse. O arrebatamento é o resgate misericordioso de Deus, tirando o seu povo antes que a sua ira seja derramada sobre um mundo impenitente. Esta é a nossa bendita esperança. Curta este vídeo agora como uma declaração de fé no arrebatamento da igreja. Durante a tribulação, o cenário mundial se polariza. O inimigo, o anticristo, se levanta, capacitado pelo dragão, Satanás, prometendo paz, mas trazendo engano e, finalmente, exigindo adoração. Os seus aliados são todos aqueles que recebem a sua marca e adoram a sua imagem. As provas são enfrentadas pelos santos da tribulação e pela nação de Israel. Eles serão caçados, perseguidos e martirizados por sua recusa em adorar a besta. Será a maior prova de lealdade da história. Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram uma prova semelhante. Diante da estátua de ouro de Nabucodonosor, eles se recusaram a se curvar. Eles escolheram a fornalha ardente em vez da idolatria. Os santos da tribulação serão os 3 jovens hebreus em escala global. No auge do seu poder, o anticristo reunirá todos os exércitos do mundo em um lugar em Israel para uma batalha final. Seu objetivo? Destruir o povo de Israel e lutar contra qualquer intervenção divina. Eles se preparam para a batalha do Armagedon. Mas o rei que eles pretendem combater não está na terra, ainda. A lealdade a Cristo será testada. Marque nos comentários um amigo fiel que te inspira a permanecer firme na fé, aconteça o que acontecer. A aproximação da escuridão é o clímax da rebelião humana. Zacarias 14 descreve este momento. As nações se ajuntam contra Jerusalém, a cidade é tomada, a angústia é insuportável. Este é o ponto mais sombrio, o momento em que a esperança de Israel parece extinta, o momento em que a arrogância do anticristo atinge seu ápice. Ele se assenta no templo, declarando ser Deus. A escuridão é total. É a noite mais longa da história humana, o momento em que Satanás acredita que finalmente venceu. A noite da Páscoa no Egito, antes da meia-noite, foi um momento de grande escuridão e expectativa. O juízo estava prestes a cair e a salvação estava prestes a amanhecer. Armagedon é a Páscoa do mundo, mas em uma escala cósmica. Antes da vitória da cruz, houve a escuridão do Getsêmani. Jesus disse: "Esta é a vossa hora e o poder das trevas." Antes da vitória da segunda vinda, o mundo experimentará a hora final do poder das trevas. Mesmo na escuridão mais profunda, a luz está prestes a romper. Se você confia no poder de Deus para intervir, curta este vídeo como um farol de esperança. E então, na hora mais escura, a provação suprema acontece. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Jesus não retorna como o cordeiro manso, mas como o leão da tribo de Judá. Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitos diademas, e de sua boca sai uma espada afiada para ferir as nações. Ele não vem sozinho. Os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos. Mateus 24 diz que sua vinda será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Todo o olho o verá. Para os seus é a glória, para os seus inimigos é o terror. A glória de Deus no Monte Sinai foi tão intensa que o povo implorou a Moisés que Deus não falasse com eles, para que não morressem. A aparição de Cristo em glória será infinitamente mais poderosa. Para o mundo, será a provação final e aterrorizante.
Na transfiguração, Pedro, Tiago e João tiveram um vislumbre desta glória e caíram com o rosto na terra, cheios de temor. A segunda vinda será a transfiguração de Cristo para todo o mundo ver. Ele é o Rei dos Reis. Declare sua majestade. Digno é o Cordeiro. A recompensa imediata desta aparição é a justiça definitiva. A batalha do Armagedon não é uma batalha, é uma execução. Apocalipse 19 nos diz que a besta e o falso profeta são capturados e lançados vivos no lago do fogo. Seus exércitos são destruídos com a palavra que sai da boca do rei. Após isso, Mateus 25 decreta o juízo das nações. Cristo se assenta em seu trono de glória e separa os bodes das ovelhas, as nações ou indivíduos das nações, que serão autorizados a entrar em seu reino milenar, com base em como trataram os seus pequenos irmãos, o povo judeu, durante a tribulação. A recompensa é a purificação da terra e o estabelecimento da justiça. A recompensa dos israelitas na margem do Mar Vermelho foi ver seus inimigos afogados. A recompensa dos santos será ver o mal que os perseguiu por milênios ser julgado e removido. É a vindicação final. Na parábola dos talentos, o servo fiel ouve: "Bem está, servo bom e fiel. Entra no joso do seu senhor." O juízo das nações é a separação daqueles que servirão no reino daqueles que serão lançados nas trevas exteriores. Se você anseia pelo dia em que a justiça de Deus reinar, comente: "Venha o teu reino." O caminho de volta de Cristo à terra é específico e profético. Zacarias 14:4 diz que, naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte a Jerusalém. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. O mesmo lugar de onde subiu será o lugar para onde retornará. Sua volta não é etérea, é física, literal. Ele retorna a Jerusalém para estabelecer o seu trono. O caminho de volta é a marcha triunfal do rei para sua cidade capital, para reinar de onde foi rejeitado. O retorno dos exilados da Babilônia para Jerusalém foi um caminho de volta para reconstruir. O retorno de Cristo é para reinar. É a restauração final de Israel e do governo de Deus na terra. Sua primeira entrada em Jerusalém foi montado em um jumentinho, em humildade. Sua segunda entrada será como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em poder e grande glória. O caminho é o mesmo, mas a manifestação é radicalmente diferente. A ressurreição aqui é a ressurreição da própria terra a um estado de paz e justiça que não se vê desde o Éden. Este é o reino milenar. Apocalipse 20 nos diz que Satanás será preso por 1000 anos. Isaías 11 nos dá um vislumbre da vida neste reino. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Será um tempo de governo teocrático perfeito, com Cristo reinando a partir de Jerusalém. Os santos glorificados reinarão com ele sobre as nações que sobreviveram. A ressurreição dos mortos em Cristo é o que nos qualifica para reinar com ele. A ressurreição do planeta a um estado de paz é o ambiente deste reinado. É um novo começo para a criação. As visões de Ezequiel de um novo templo e de um rio que flui dele, trazendo vida por onde passa, são muitas vezes vistas como uma imagem deste reino milenar, um tempo de bênção e presença manifesta de Deus na terra. O elixir, a verdade curadora que o mundo inteiro experimentará, é o governo perfeito de Jesus Cristo. Por milênios, a humanidade tentou todos os sistemas de governo imagináveis: monarquias, democracias, socialismo, comunismo, e todos falharam, porque o problema está no coração do homem. O elixir é a paz e a justiça que só o Rei justo pode trazer. Ele governará com vara de ferro, o que significa que não haverá rebelião ou injustiça tolerada. Será a resposta final à oração que ele mesmo nos ensinou a orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu."
A grande comissão foi o nosso mandato de anunciar este rei e este reino. No milênio, o Elixir não será apenas uma mensagem, será uma realidade vivida. A nossa responsabilidade agora é chamar o maior número possível de pessoas para fazer parte deste reino glorioso. A segunda vinda de Cristo não é o fim da história, é o início do capítulo final e glorioso do plano de Deus para a humanidade. E os sinais estão ao nosso redor, mais claros do que nunca. A convergência da tecnologia para o controle global, a apostasia na igreja, o retorno de Israel à sua terra, os conflitos no Oriente Médio. As peças do tabuleiro estão se movendo para a posição final. Diante de tudo isso, a pergunta de Deus para você hoje não é: você consegue decifrar todos os gráficos proféticos? A pergunta é: você está pronto? Seu coração está limpo? Suas vestes estão brancas? Você está apaixonado pelo noivo ou você é como as virgens nécias, adormecido pelo mundo? A maneira como você vive sua segunda-feira é a maior prova do que você realmente acredita sobre seu domingo de retorno. Este é um tempo de a despertar. É hora de acender nossas lâmpadas. Repita comigo, como um clamor da alma: prepara-me, Senhor, para a tua vinda. O Espírito e a noiva dizem: vem. Há um clamor crescente no coração do verdadeiro povo de Deus por todo o mundo. Um anseio santo pelo retorno do Rei. Deus está usando os abalos no mundo para purificar a sua igreja, para nos separar do amor pelas coisas terrenas e nos encher de amor pelas coisas celestiais. Não desperdice esta hora. Este não é um tempo para construir seu próprio reino. É tempo de se preparar para o reino dele. A promessa é certa. Os anjos declararam, os profetas detalharam, Jesus confirmou. Ele virá. Para o mundo será um dia de terror e de juízo. Para nós, que o amamos e aguardamos sua aparição, será o dia da nossa redenção final. O dia em que veremos face a face aquele que nos amou e se entregou por nós. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se essa mensagem sobre a bendita esperança da volta de Cristo encheu seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Juntos, vamos continuar a nos aprofundar na palavra profética, para que não sejamos surpreendidos. Esta é a mensagem de esperança mais importante para o mundo de hoje. Seja um portador da Boa Nova. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam firmar sua esperança em Cristo. E comente abaixo: Maranata, para se juntar ao coro global que clama: Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20.